Esse negócio de devolver para Deus não tem nada a ver, irmão. Isso é engano, isso é engodo. Não se engane e nem se deixe enganar. Você, a paz do Senhor Jesus, é uma renovada satisfação sempre estar aqui me comunicando com você, tá? E fico muito grato por aqueles que comentam, por aqueles que dão like, por aqueles que compartilham este vídeo ou esses vídeos, essas publicações. Antes de eu dizer alguma coisa, irmãos, eu quero fazer menção à abrangência que tem tomado os desvios de conduta e finalidade da gestão da IEADPE. Irmãos de todo o Brasil, pastores, tá? E também da América do Norte, da América do Sul, da África, olha, da Oceania, tá? Assim, da Ásia é quase ninguém. Mas esses outros continentes, irmãos, o continente europeu tem entrado em contato com Josué para falar, né, da sua perplexidade, porque é que o povo de Pernambuco suporta tamanha ignomínia, engano, dissimulação, e aqui vai os nomes praticados ou praticadas, tá, pela atual gestão da IEADPE há 26 anos, na pessoa de Ailton José Alves e sua família. Eu vou trazer aqui para você uma significativa mensagem do presbítero Giovanni Cardoso. Não perca, são 6 minutos de puro conhecimento, tá? Então, Isaías capítulo 5, versículo 13, diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Irmãos, parece um paradoxo. O povo de Deus levado cativo e a multidão se secará de sede e os seus nobres terão fome. Irmãos, não é brincadeira não. Por quê? Porque lhes falta conhecimento. Essa exigência que nós temos batido aqui diuturnamente, que esses gestores megalomaníacos fazem para que você pague os dízimos, para que vocês paguem os dízimos, infundem em vocês o terror, o medo, a maldição, tá? Todo tipo de assombro, e depois eles pegam esses dízimos. Como é que pode um presidente de uma instituição arrecadar meio mundo de dinheiro, irmãos, em todo o estado de Pernambuco, de segunda a segunda, 24 horas por dia, nos 185 municípios, e não prestar contas? Você já pensou na gravidade do caso? E membros colocam na justiça reivindicando que ele cumpra o estatuto e preste contas do que não é seu. E ele simplesmente recorre pagando, né, mais e mais processos para continuar na obscuridade, exigindo de você dízimos dobrados, e agora não quer mais dízimos menos ou menor, oferta menor do que R$2. Em contrapartida, você vê esse gestor presidente na Argentina, como eu divulguei ontem, os filhos aqui da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e da Flórida aqui para Pernambuco, de Pernambuco para os Estados Unidos. É uma venda absurda de bugigangas nos cultos, como foi agora no Congresso das Senhoras. Não presta conta de nada. Olha, e eu vou passar o áudio aqui, o vídeo do presbítero Giovanni Cardoso. Mas eu quero dizer a você o seguinte: veja como é grave. E eu vou trazer mais detalhadamente isso aqui. Como é que em 2010, prestem atenção, ele compra uma casa e ele tem essa mania, né, de pagar um valor, tá? E para livrar-se do ITBI, só sendo, põe que foi comprada por um valor menor para burlar o ITBI. Porque a casa da Ferreira Lopes, 303, eu falei que em 2016 estava por 4 milhões. Aí ele compra em 2017, um ano depois, e diz que comprou por 2,5 milhões, que mesmo assim é muito dinheiro. A outra, número 404, que a gente vai sim fazer uma matéria detalhada aqui, que a casa lá está fechada, com 1.600 metros quadrados de área, lá do terreno, e uma casa infrutífera. A igreja, por certo, não sabe, não autorizou.
Quem assinou a compra foi ele e o filho. E agora, ultimamente, a irmã Luísa Ivo, que era uma dirigente do Círculo de Oração Antiga, que morreu, e a informação que eu tenho é que ela no hospital mandaram, a gestão da IADPE mandou emissários para que ela assinasse um termo deixando a herança, uma casa ali na Avenida Norte, aqui em Recife, para a igreja. Mas prestem bem atenção. E eu consegui reunir parte da família. A família queria entrar na justiça para reaver, ou seja, para que o negócio não fosse efetivado da doação dessa casa para a igreja. A igreja tem necessidade disso? Uma casa até modesta ali na Avenida Norte. Não tinha possibilidade de fazer um templo? Não tinha. Mas, dado ao ponto comercial, se pegava até um valor substancial. E o que foi que fez, irmão? O que foi que o gestor-presidente fez? Quando a irmã morreu, quando a família chegou lá, ele já havia mandado, não sei se ele, alguém da gestão dele já havia mandado trocar o cadeado. E agora, ultimamente, a gente passando lá, eu vou trazer essa matéria aqui para vocês, porque não é a primeira vez que isso acontece. A casa foi vendida à Sol. A Sol é uma empresa de manutenção veicular que agora comprou a casa, derrubou e aumentou a sua área, né, da empresa lá. Aí eu pergunto, presta atenção, crente, será que esse dinheiro entrou nos cofres da igreja? Foi prestado conta a venda desse imóvel? Isso tudo, irmãos, é um absurdo. E em contrapartida, aí os filhos é da Carolina do Norte para Recife, Recife para Carolina do Norte, Flórida para Recife, Recife para Flórida, isso o ano todo. E ontem, como eu noticiei aqui, a família toda, aí ele acha pouco, aí leva uma comitiva, o Ailton Júnior, a esposa, tá entendendo? O Elci Ribeiro, esse que é mal dos seus irmãos sanguíneos, tá entendendo, irmãos? Mal, intrigado. Que autoridade Elci Ribeiro tem para falar à igreja? Irmãos, isso não é uma coisa que inconcebível, não. Isso não é uma coisa que foge a todo tipo de compreensão do que seja harmonia, paz, segurança na igreja, quando Jesus falou que a razão que o mundo tinha para reconhecer que a gente estava nele e ele estava na gente era a unidade. E Elci Ribeiro sobre a administração de uma igreja em Petrolina, mal dos seus irmãos aqui. Que momento é esse que a Assembleia de Deus está vivendo? Então Josué não vai falar essas coisas? Vou falar sim, vou continuar falando, doa a quem doer. Mas aí é dízimo, ofertas, um montante de dinheiro absurdo nessa igreja e esse cidadão não presta conta. E o primeiro secretário, como eu já falei, infunde medo, terror, assombração, maldição para quem não paga o dízimo. Veja o prédio que o Luiz Mário construiu ali em Campo Grande, irmãos, que já foi denunciado aqui. Vejam as mansões do Ailton José Alves, vejam as suas viagens, os seus salários estratosféricos, que no Brasil não tem salários assim. E esses homens, muitos deles, sequer têm o primeiro grau, ganhando salários de 50, 60 mil reais, e quando está lá para impressionar, se metem numa faculdade, tá? Aí tiram o diploma disso, diploma daquilo, nunca exerceram a profissão. Imagina prestar um concurso público. E você, conforme as palavras do presbítero Giovanni Cardoso, que eu vou deixar aqui, você fica com medo e aí você alimenta, tá? A ganância, a gulosidade desses homens. Está errado. O meu povo será levado cativo por falta de conhecimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Vejam aí a significativa mensagem do presbítero Giovanni Cardoso. Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Muitas vezes as pessoas me perguntam, irmão Giovanni, o senhor é contra o dízimo? Irmão Giovanni, o dízimo não é bíblico? E aí eu digo o seguinte, não, eu não sou contra o dízimo, e o dízimo é bíblico, porque tudo que está na Bíblia é bíblico. Eu sou contra a forma como pastores e pregadores ensinam equivocadamente, usando textos isolados, querendo criar textos na Bíblia para justificar a sua tirania, o seu engano, o seu engodo, para furtar a igreja, para exigir, para aterrorizar a igreja. Irmãos, o dízimo, ele ficou no Antigo Testamento. O texto de Malaquias capítulo 3 ficou no Antigo Testamento, não é para a igreja, irmãos.
Não existe na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, nenhum texto bíblico proferido por Jesus ou pelos apóstolos que corrobore a cobrança, a exigência, o pagamento do dízimo. Eles usam muito expressões como essa: irmãos, devolva o dízimo, é o momento de devolvermos o dízimo do Senhor. Irmãos, Deus não precisa de nada disso. Deus não quer que a gente devolva nada a Ele, irmãos, principalmente no tocante a finanças. Ele tem para nos dar. O que Deus quer de nós, irmãos, é fidelidade. E o que Deus quer de nós é uma entrega, reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O que Deus quer de nós é honestidade, sinceridade, a verdade, uma vida íntegra na presença de Deus. E por falar em vida íntegra, eu quero citar um texto que é muito citado por aqueles que defendem a cobrança do dízimo veementemente. Mateus 23, 23. Os irmãos leiam o texto de Mateus 23, capítulo 23. Jesus está ali em um discurso tremendo perante a multidão, corrigindo os pastores corruptos da época, que eram os fariseus, os doutores da lei. E no versículo 23 de Mateus 23, Jesus diz assim: olha, vocês que dizimam do endro, do cominho, da hortelã, do cominho, da hortelã, do endro, né? Mas não fazem o principal da lei, que é o amor, a justiça e a misericórdia. Jesus viu ali que os fariseus, os doutores da lei, os pastores da época, estavam tão preocupados em arrancar o dízimo, em cobrar o dízimo das pessoas conforme a lei, para roubar, para enganar, para enriquecerem, e não faziam o principal, que era o amor, a misericórdia para com as pessoas. Jesus poderia ali ter usado qualquer exemplo, irmão, qualquer assunto, qualquer tema. Jesus ali não estava ensinando sobre dar o dízimo, sobre cobrar o dízimo, sobre exigir o dízimo. Eles usam também o texto de Gênesis, quando Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. E aí o escritor aos Hebreus, parece-me que é o escritor aos Hebreus, eu não estou aqui com a Bíblia, mas é. Ele corrobora, ele cita esse texto de Gênesis, em que Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Aquilo ali, irmão, foi um momento de gratidão de Abraão, de respeito a Melquisedeque. Esse texto não pode ser usado como doutrina para a igreja de maneira nenhuma. Existem 3 tipos de pastores e pregadores, irmãos, que erram com relação a essa questão do dízimo. O primeiro grupo é o grupo dos inocentes, aqueles que fazem por inocência, não fazem por maldade, simplesmente porque não estudaram a palavra de Deus, não aprenderam ainda a palavra de Deus. O segundo grupo é o grupo daqueles que conhecem a palavra de Deus, mas fazem porque o sistema quer que eles façam. Então são pastores e pregadores acovardados, que não querem romper com o sistema corrupto que ensina errado e que oprime o povo em busca de dinheiro. E o terceiro grupo é o grupo dos pastores e pregadores mercenários, ladrões, desonestos, que aterrorizam, tiranos que aterrorizam a igreja para roubar a igreja, para enriquecerem, para se elocubrarem do dinheiro dos pobres. E aí lembre que no início eu disse, o dízimo é bíblico e eu não sou contra o dízimo. Por quê? Se o irmão, se a irmã quer dar o dízimo, olha, eu quero dar 10% do meu salário, eu quero dar 20%, 30%, dê, meu irmão, mas agora dê com prazer, com alegria, com satisfação. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele disse assim: irmão, quando ofertares, ele fala de oferta, não fala nem de dízimo. Você não vai ver na boca de Paulo, nem na boca de Jesus, nenhum ensinamento sobre dízimo, exigindo dízimo, cobrando dízimo, ou fazendo referência ao Novo Testamento para cobrar o dízimo, referência ao Velho Testamento para cobrar o dízimo no Novo Testamento. Paulo diz: quando ofertares, irmãos, fazei com alegria, com singeleza de coração, com prazer. Irmãos, o que tem de gente nas igrejas, vivendo uma vida oprimida, com depressão, aterrorizado, com medo, porque está cumprindo uma determinação do seu pastor, do seu líder, que ou inocentemente, ou aliado a um sistema corrupto, ou maliciosamente, estão exigindo e cobrando o dízimo da igreja. Irmãos, o que existe de irmãos e irmãs na igreja? Devendo a todo mundo, pedindo emprestado e não paga, deixando de pagar suas contas, deixando faltar as coisas em casa. Às vezes o filho pede um material escolar, não tem, pede uma roupa, não tem, pede uma meia, não tem, pede um calçado, não tem. Por quê? Porque o irmão e a irmã estão levando dízimo para a igreja e gerando uma geração de filhos doentes, revoltados contra a igreja, porque está faltando tudo em casa e o pai e a mãe devendo a todo mundo para levar dinheiro para a igreja equivocadamente. Portanto, irmão, se você quer dizimar, se você quer ofertar, faça isso, mas faça com prazer. Esse negócio de devolver para Deus não tem nada a ver, irmão. Isso é engano, isso é engodo. Não se engane e nem se deixe enganar. Repito, dízimo não é obrigação para a igreja. Se você quer dar, dê, mas não é obrigação. E pastores sérios, eles ensinam a igreja. Eles dizem: olha, irmão, a igreja materialmente é sustentada com as nossas ofertas. De acordo com a sua condição, oferte. Se o pastor for um pastor honesto, decente, faça isso, meu irmão.
tenha prazer, não seja avarento, porque aí você pode ser cobrado de Deus pela avareza, por ser mão de vaca. Você tem condição de contribuir e não está contribuindo. Então tenha cuidado com isso. Contribua com prazer, com alegria, com satisfação. Dízimo não é para a igreja. Quem está cobrando dízimo, exigindo e usando Malaquias 3, está enganando a igreja, é um mercenário, é um corrupto, é um enganador. Tenha prazer em fazer as coisas para Deus. Deus quer que a gente declare o seu amor, a sua misericórdia, sirva a Ele com alegria, pelo que Ele é e não pelo que Ele tem para nos dar. É isso que Ele quer de nós. Espero que você desperte definitivamente e deixem de contribuir com os dízimos e ofertas na IEADPE enquanto essa gestão estiver assim, irmãos, dirigida por esses homens, essa família que trata você com desdém, com menosprezo, são presunçosos, andam nas nuvens. Dizime, numa igreja onde está em crescimento, onde há prestação de conta, onde não há esse uso indevido dos dízimos e das ofertas pela direção da igreja, faça isso. Então, quando você dá exclusividade à IEADPE, mesmo sabendo que os dízimos são mal empregados, sem sombras de dúvida, você também está contribuindo para toda essa farra, essa patifaria que de Deus nada, absolutamente nada tem. Que Deus em Cristo te abençoe.